Hoje a gente vai falar sobre recuperar a dignidade, o que separa os meninos dos homens. E eu já adianto, se tua vida tá ruim, provavelmente o problema é você. A gente pode falar aqui dos problemas da atualidade. Então a gente tem vários problemas: a inflação, o custo das coisas, os salários. E claro, você pode sim culpar tudo isso. Você pode falar: olha, isso tudo tá acontecendo mesmo. Os algoritmos mostram isso. As informações que vêm para você confirmam que tá tudo muito ruim. Então você pode sim não conseguir dar certo. Mas será mesmo que isso é culpa só do exterior? Então você acredita que se você tivesse uma vida melhor, você seria uma pessoa melhor? Só que dignidade não é alguma coisa que eles vão te dar. Não vai vir do teu dinheiro, do teu status ou da validação dos outros. Ela vai nascer no momento em que você decide não se vender. Então, qual foi o momento que você perdeu a sua dignidade? E eu resolvi falar disso porque eu vejo muita gente aqui com aquela sensação de: ah, eu sou uma droga, nossa, eu termino o dia me sentindo um inútil. O que eu faço para mudar se a minha vida nunca dá certo? Bom, primeiro que quando você não assume responsabilidade nenhuma pela tua vida, você vira uma piada, tá? Enquanto você é uma piada para os outros, tá tudo certo. Agora, quando você passa a virar uma piada para você mesmo, esse é o pior cenário possível. E por quê? Você pode até acreditar na sua mentirinha de que, ah, se eu tivesse uma vida melhor, eu atenderia melhor os meus clientes. Se eu tivesse uma vida melhor, eu ajudaria mais pessoas. Logo, você sabe o que é o certo. É ajudar as pessoas, é atender bem os clientes que você tem. Só que você não faz. E isso cria uma contradição no cérebro. Só que o nosso cérebro age sempre de forma a evitar desperdiçar energia. Então, quando você age contra o que você acha que devia fazer, surge uma tensão interna. É chamada de dissonância cognitiva. Então, o cérebro distorce a realidade e cria desculpas, racionalizações para reforçar esse padrão. Então, aqui você vai falar: realmente nada dá certo para mim. Olha, minha blusa manchou. Nossa, realmente nada dá certo para mim. Hoje meu chefe brigou comigo. Então, tudo sempre é culpa do exterior, certo? São culpa das circunstâncias em que você está. Quem não demonstra controle não é levado a sério. Isso é porque o subconsciente ele cria padrões. A nossa vida inteira a gente passa criando padrões de pessoas. Então, você sabe que uma pessoa de um determinado tipo que tem certas ações é confiável ou não. Você sabe se estar com alguém é seguro ou não pelas ações da pessoa. Só que quem não sustenta as decisões não é confiável, e isso te torna não confiável para você mesmo. O seu cérebro entende que ele não pode confiar em você, e isso cria um padrão para você mesmo. Você começa a acreditar naquilo, que você não é bom o suficiente. E o que sustentou tudo isso? A sua falta de princípios. Sem os princípios, você toma decisões ruins baseadas em circunstâncias. Com isso, você tem resultados ruins, a sua autoestima cai, é claro, por conta dos seus resultados, e você toma mais decisões impulsivas baseadas nisso. E claro, o ciclo sempre se repete, e você termina sempre o dia se achando um inútil. E reforçando tudo aquilo que a gente viu. Tudo que acontece de ruim com você é reforçado. O seu cérebro vai te confirmar aquilo para criar então uma desculpa do porquê que você está agindo assim. E aí você vira o prefeito da Coitadolândia. E tem muita gente que acha que ser um coitado é bom, porque eles começam a ver que as pessoas sentem dó dele. Porque eles começam a ver que a família fala: coitado, nunca arranja um emprego bom, sendo que ele sabe, no fundo, que nunca se esforça para isso. Então, é legal para você ser um coitado? Talvez seja hoje, enquanto você tem 20, 30 anos, e depois, quando não tiver ninguém para te apoiar. Mas qual que é a solução para tudo isso, então? Você precisa estabelecer princípios e nunca abrir mão deles sobre nenhuma circunstância. É isso que vai separar um homem de um menino: os princípios. Isso acontece porque, como a gente viu, se você é definido por circunstâncias, você não é ninguém. Você entende que se você muda de acordo com a situação que você está inserido, você não é uma pessoa, você é uma personalidade que muda a cada dia de acordo com as pessoas que você está, de acordo com as situações em que você se insere. E aí você começa a barganhar com você mesmo, a barganhar o seu próprio valor no seu subconsciente. Será que vale a pena eu mudar para ter a aprovação dessas pessoas? Será que vale a pena eu mudar porque essa situação me convém? E agora eu quero que vocês pensem em pessoas que vocês admiram. Vocês admiram essas pessoas porque elas defendem o sistema de opiniões e padrões que elas construíram. Então, um homem que a gente considera como íntegro, como confiável, sempre defende ali as suas opiniões e os seus padrões e sabe como reverter um quadro. Então, ele aceita, sim, que existem fatos que talvez não sejam bons sobre algo que ele gosta, mas ele consegue pesar os prós e os contras de algo e defender a sua opinião, coisa que gente burra não consegue. Como é que você vai admirar uma pessoa que não tem princípios, que não defende um sistema de opinião, que muda de acordo com a situação?
Isso não cria uma personalidade, isso não cria uma pessoa, e você nunca vai ser admirado. Porque, como a gente já falou, a sua ação vai criar um padrão que vai definir a sua identidade, tanto para você quanto para as outras pessoas. E esses princípios vão funcionar, então, como atalhos de decisão. O que é isso? Como eu já falei, o cérebro ele vai agir sempre de forma a economizar energia. Então, se você tem um princípio bem definido, ele já funciona como esse atalho que economiza essa energia. Seu cérebro não segue uma coisa vaga, você precisa ter clareza absoluta. Então, o ser melhor, hoje eu queria ser melhor, não vai funcionar. Agora, eu não minto, mesmo sob pressão, isso sim funciona. Isso é uma repetição onde, mesmo sob pressão, você reforçou para o seu cérebro que sim, eu sou confiável e eu não mudo. E é aí que esse circuito neural se consolida. E isso vira uma identidade, porque você não está mais fazendo um esforço. Se vira, eu sou assim, eu não minto mesmo sob pressão, isso se fixa. E então, não existe mais negociação interna toda vez. Você tem essa sensação de vencer, de recuperar a dignidade, por quê? Você se escolheu primeiro. Você não escolheu uma situação, você não escolheu uma pessoa, você não escolheu mudar para ter admiração de alguém, sendo que você sabia que aquilo ali não era tão certo. Você se escolheu e agora sua dignidade foi recuperada. E eu te pergunto, qual que é seu resultado na vida? Se você tivesse que me provar que você é uma pessoa que merece hoje, o que você diria pra mim? Que na quinta série você achou um dinheiro na rua e devolveu? Que você sai pra trabalhar todo dia, sendo que isso é o mínimo que todo mundo tem que fazer? E pra quem pensa aqui que o mínimo é não trabalhar, que isso seria dignidade, eu digo uma coisa, tá? Que tipo de sociedade se sustenta se todo mundo resolver não trabalhar, não contribuir com nada? Isso não existe, gente. Para de ser preguiçoso. Você precisa da tua contribuição na sociedade e se sentir digno e feliz por isso, porque você sabe que você está cumprindo o teu papel. Não interessa o que os outros pensem, não interessa o que os outros estão fazendo. Você tem os teus princípios, você está seguindo eles. Não tem dignidade e sensação de dever cumprido maior que essa. Mas claro, aqui a gente tem que falar de que, se você cria um princípio errado, você só vira uma pessoa rígida e burra. E isso acontece muito com política. Então, como eu falei, pessoas que a gente admira, elas vão defender opiniões, mas elas vão sim pesar fatos e aí sim encontrar argumentos. Então, quando você é burro, o que você faz? Você não pesa os fatos. Você fala assim, eu defendo esse presidente, não importa o que aconteça. E aí te apresentam fatos que você não consegue discutir, você não consegue argumentar. Então, você passa a ignorar os fatos e defender eles e falar, não, ele não fez isso. Se são fatos, você tem que aceitar que fatos existiram. E aí sim começar a pensar. Mas claro, pensar dá trabalho e ninguém quer fazer isso, né? Para ser uma pessoa inteligente, você tem que olhar para a realidade, você tem que olhar para suas ações, você tem que olhar para o que realmente acontece. Aceite os fatos, como aceite que talvez hoje você não faça nada para merecer uma vida digna, mas que amanhã você pode fazer e aí sim a chave muda. Por quê? O verdadeiro inteligente duvida, mas o falso inteligente ele afirma. Se você não aceita os fatos, você tá ali, no falso inteligente, que afirma que não, a minha vida é diferente, não, eu sou digno, mesmo que eu não faça nada por isso. Cara, aceite os fatos. Olhe pra tua vida. Claro que vai doer, mas o verdadeiro inteligente, ele vai duvidar, ele vai conseguir ver os fatos e vai conseguir tomar ações diferentes para construir princípios e aí sim construir uma identidade. E aí a sua dignidade vai ser recuperada.